Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus é bom. Glória. Vamos aplaudir as mães novamente? Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns para vocês, mamães, que têm uma responsabilidade, uma função tão nobre, que receberam da parte de Deus, não é verdade? Tão importante essa função para o desenvolvimento do ser humano, não é verdade? Responsabilidade e privilégio. Glória a Deus pela vida de vocês que desfrutam disso. Irmãos, é tão lindo quando a gente louva ao Senhor aqui, tantas canções exaltando o nome de Jesus. Você não percebeu? Tantas canções exaltando o Senhor Jesus. E é tão bom quando nós exaltamos o Senhor Jesus, nós lemos a palavra de Deus, lemos os feitos do Senhor Jesus e nós podemos crer que aquilo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás, Ele pode continuar fazendo hoje. É tão bom quando nós lemos a Bíblia e podemos crer que aquilo que o Senhor Jesus fez, curando, libertando, salvando, transformando, Ele continua fazendo na nossa vida e pode fazer hoje. É lindo, irmãos, quando nós lemos na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em um feito do Senhor Jesus. Como eu disse, assim como Ele fez há mais de 2000 anos atrás, Ele está aqui. E Ele pode fazer hoje. Ele continua fortalecendo hoje. Ele continua fazendo milagres na nossa vida hoje. Ele continua encorajando hoje. É o nosso Senhor Jesus, amém? Por isso, quando nós estamos aqui, irmãos, nós não estamos aqui, eu já falei milhares de vezes, em uma reunião qualquer. Nós estamos diante daquele que se entregou voluntariamente para mudar o nosso destino. Todos nós estávamos caminhando para a condenação eterna, para o inferno, mas com grande amor com que o Senhor nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou, e todo aquele que crê em Jesus, ele morre e ressuscita para uma nova vida. É isso que Jesus fez comigo, por mim e por você. E o que mais Jesus, ele continua fazendo em nossas vidas? O que mais? Se eu fosse abrir o microfone aqui, muitos de vocês poderiam testemunhar tantas coisas que o Senhor já fez, não é verdade? E ele ainda continua fazendo. Mas o que mais o Senhor Jesus pode continuar fazendo em nossas vidas? Vamos aprender a partir desse texto. João capítulo 6, lá a partir do versículo 16. João capítulo 6, a partir do versículo 16, uma passagem tão conhecida, irmãos, que nós já lemos tantas vezes, mas eu quero te lembrar hoje, como já foi cantado aqui, como já foi orado, o Senhor Jesus continua operando na sua vida, Ele continua fazendo na sua vida, Ele continua agindo na sua vida. Como? Nós iremos aprender a partir dessa passagem. João 6, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, diz a palavra de Deus, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se no barco, e ficaram com medo. Mas Jesus disse-lhes: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus está dizendo para nós hoje: sou eu, não tenha medo. Continue e não tenha medo. Não pare e não tenha medo, irmãos. Será que você pode sair daqui nessa manhã com essa certeza? Tem uma canção assim, né? Temer porque se eu estou guardado por quem? Nunca perdeu. Olha quem te guarda, irmãos. E era quem estava guardando os discípulos aqui nessa ocasião. Aqui, irmãos, o texto que você abriu comigo aí, já estava se acabando o dia quando os discípulos entraram no barco. E os discípulos aqui entraram no barco conforme a ordem de Jesus. Irmãos, eles não foram lá porque, olha, deixa eu ir lá, eu decidi, não.
Foi ordem de Jesus eles entrarem no barco aqui nesse episódio, conforme relatado em Mateus capítulo 14, quando o evangelista Mateus vai falar desse mesmo episódio que aconteceu aqui em João capítulo 6. Os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus e eles ainda deveriam estar muito entusiasmados por terem acabado de contemplar o milagre da multiplicação de pães e peixes. Jesus aqui havia acabado de multiplicar pães e peixes, e os discípulos, eles haviam acabado de presenciar tal milagre. Já pensou você presenciar milagre assim, né, como dizem, né, a olho nu, assim, vendo Jesus transformando, operando? Eu tenho certeza que você já viu tantas maravilhas que o Senhor já viu na sua vida, na vida de tantas pessoas, e você ficou maravilhado. Provavelmente, então, os discípulos bastante entusiasmados, impactados, empolgados com o que haviam acabado de presenciar aqui, irmãos, nesse episódio, e levando com eles do barco daquilo que havia sobrado da multiplicação de pães, eles começam uma viagem rumo a Cafarnaum. Então, eles vão rumo a Cafarnaum, entenda comigo aqui, por ordem de Jesus. Eles entram no barco e começam a viajar por ordem de Jesus, mas Jesus não vai com eles a princípio. Jesus se retira para o monte a fim de orar. Entenda o contexto comigo. Acabam de presenciar tal milagre, ficam entusiasmados. Jesus então manda eles irem para o barco e navegarem rumo a Cafarnaum. Mas Jesus não vai com eles, Jesus vai para o monte orar, e eles começam a embarcar e vão sozinho. Entenda essa história comigo, irmãos. Então, logo quando Jesus, ou melhor dizendo, logo quando os seus discípulos começam a viagem rumo a Cafarnaum, o texto que você leu comigo vai nos dizer que algo estranho começa a acontecer aqui. O tempo muda de repente, e um vento forte atinge as águas, que atinge o barco em que os discípulos estavam ali, e o barco então começa a oscilar de um lado para o outro, e aí eles começam a ficar com medo daquilo que estava acontecendo, e eles tentam de alguma forma resolver aquela situação, e o barco não obedece nenhum comando, e os discípulos estavam numa situação que o naufrágio parecia que ia acontecer. E o que nós podemos aprender com esse episódio, como eu disse, irmãos? O contexto é, Jesus deu uma ordem, mas Jesus saiu para orar. Mas a ordem que Jesus deu, irmãos, levou os discípulos para uma situação não tão confortável assim. Porque o versículo 16 vai dizer, olha comigo, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Como eu disse, os discípulos não vão para Cafarnaum por conta própria. Como eu falei, foi uma ordem de Jesus. Jesus não pediu, ou Jesus não perguntou assim, olha, vocês gostariam de ir para Cafarnaum? Vocês gostariam de entrar no barco? Jesus deu uma ordem, vão, entrem no barco. Ou seja, os discípulos aqui não tinham opção, era obedecer. E ao obedecer, irmãos, os discípulos foram empurrados para o meio de uma tempestade. Ao obedecer Jesus, os discípulos foram empurrados para o meio de uma situação não confortável, não tão confortável assim, não é verdade? Ao obedecerem Jesus, eles foram levados por uma situação, irmãos, desesperadora. Foram levados por uma crise. Obedeci Jesus e fui levado por uma crise. Obedeci Jesus e fui levado por uma situação difícil. E por que eu estou enfatizando, irmãos? Porque muitas vezes é muito fácil para nós entender que a obediência a Jesus vai nos levar a um caminho confortável, sim ou não? É muito fácil para nós entender, e de fato leva muitas vezes. Obedecer ao Senhor nos leva a caminhos confortáveis muitas vezes. Obedecer ao Senhor nos livra de tantas coisas que vão nos prejudicar. Obedecer ao Senhor nos livra de... Sim ou não, irmãos? Isso é uma verdade também, e verdade relatada nas Escrituras, que obedecer ao Senhor nos dá livramento de tantas coisas que poderiam nos prejudicar, poderiam nos causar sofrimento. Obedecer ao Senhor Jesus nos livra do mal mesmo, assim que possa nos atingir fisicamente, mentalmente. É uma promessa, irmãos, mas muitas vezes pode ser que
Ou seja, nem sempre isso vai acontecer. A obediência a Jesus, ou um caminho em obediência a Deus, nem sempre nos leva ao caminho confortável. E é isso que esse texto está nos ensinando. E nos ensina mais a existência, irmãos, de problemas, de situações difíceis, a existência de uma tribulação ou de uma tempestade aqui, como diz o texto, não significa que nós estamos fora do propósito de Deus. Às vezes você chegou aqui numa situação não tão confortável hoje, às vezes você chegou aqui numa situação não tão confortável, mas não significa que o Senhor não continua te conduzindo, que você está fora dos propósitos de Deus. Se você chegou aqui passando por uma circunstância adversa, mas obedecendo ao Senhor, o Senhor continua cuidando de você, você continua sob os olhares do Senhor, você continua caminhando debaixo das asas do Senhor. É isso que esse texto nos mostra, irmãos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós passamos aqui e passamos tantas situações, porque a vida nos mostra que ela não é indolor muitas vezes. A gente passa por situações difíceis, é verdade? Tempestades, e às vezes as situações difíceis, as tempestades, elas são inevitáveis, elas chegam para todos, chega para o pobre, chega para o rico, chega para o analfabeto, chega para o doutor, a tempestade chega para todo mundo, a situação difícil. Muitas vezes você tem tantos recursos, mas você não consegue impedir uma doença que te atinge de repente, você não consegue controlar a vida e você é acometido por um acidente, irmãos. Ocorre com todos. Inevitáveis, são imprevisíveis as tempestades. Imagina os discípulos. Fui para um caminho por ordem de Jesus, mas estou em meio a uma tempestade. Não imaginavam, irmãos. E as tempestades, as situações difíceis não marcam hora, não mandam aviso prévio, não é verdade? Elas simplesmente, muitas vezes, chegam. Às vezes, está caminhando normalmente, é um acidente grave. Você está caminhando, obedecendo ao Senhor e é um luto doloroso. Está tudo bem na sua vida, em uma situação difícil, muitas vezes, te pega de surpresa. Quem é discípulo de Jesus aqui? Estava acontecendo com os discípulos de Jesus, isso acontece com quem é discípulo. Inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, irmãos. Imaginem vocês aqui, os discípulos. Tinha pescadores aqui, provavelmente já haviam passado ali por essa região, já haviam enfrentado outras tempestades, provavelmente, e eles provavelmente conseguiram, com seus recursos, se livrarem, mas aqui nesse momento não. Eles não tinham um controle, uma situação que parecia tranquila. De repente, irmãos, nós não conseguimos mais administrar. A gente começa administrando, a gente começa no controle de uma situação. É um casamento que começou de uma determinada forma, é uma criação de filhos que começou de uma determinada forma, é uma associação profissional que você está ali imaginando, tendo controle, de repente, não tenho mais o controle. E detalhe, você passando por tudo isso seguindo ao Senhor. Você passando por tudo isso temendo a Deus. Eu não estou falando de uma desobediência. Por quê, irmãos? É fácil entender uma tempestade na vida de Jonas, por exemplo. Desobedeceu ao Senhor. O Senhor mandou para que um peixe engolisse, para que Jonas pudesse voltar aos caminhos que nunca deveria ter saído. E isso acontece comigo e com você muitas vezes. O Senhor muitas vezes vem ao nosso encontro como disciplina ou nos disciplinando, e muitas vezes não é confortável para nós, para que a gente volte para o caminho que não deveria ter saído. Muitas vezes nos gera dor, nos gera um sofrimento, mas é Deus disciplinando. Você que é mãe aqui, você não dá tudo que seu filho pede, sim ou não? Porque você sabe o que é melhor para ele. Às vezes você tem que corrigir, às vezes você tem que pegar um pouco mais forte, não vem cá, é aqui, sim ou não? E às vezes para o seu filho não vai ser confortável aquela sua ação, mas você sabe muitas vezes o que é melhor para o seu filho, melhor que ele mesmo. Assim é o nosso Pai Celestial. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que não entre na nossa cabeça, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Aceitemos então a disciplina do Senhor muitas vezes. Mas esse caso aqui não era esse caso, irmãos.
estavam em uma situação difícil por obedecerem ao Senhor. E aí que entra o cristão. Por quê? Para o cristão, irmãos, a situação difícil, ela pode ser inadministrável, imprevisível. Podemos não ter o controle, mas a situação difícil, irmãos, para o cristão, a luta, os problemas, as dificuldades podem ser imprevisíveis para nós, inadministráveis para nós, mas nenhuma tempestade, irmãos, que cai em cima do cristão não está debaixo do controle do Senhor. Nenhuma tempestade que venha cometer você foge do controle do Senhor, que desaba sobre a sua vida, nenhuma. É isso que esse texto está nos mostrando, irmãos. E muitas vezes, a diferença na nossa vida não é o que acontece conosco, mas o fundamento sobre o qual cada cristão está construindo a sua vida. E se é na rocha, nós temos alguém que está guardando a nossa vida. Se é em Jesus, mesmo em meio à tempestade, elas podem ser inadministráveis, mas para nós, o momento difícil é pedagógico muitas vezes, porque não pode nos destruir, irmãos. Vem nos entristecer muitas vezes, vem nos fazer sofrer, mas também vem nos fazer aprender. Cristão, não temas, porque em meio a essa luta, o Senhor é contigo, em meio a essa tempestade, o Senhor é contigo. Irmãos, é isso que o texto está nos mostrando. Porque lá no versículo 17, o texto vai continuar dizendo: entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Irmãos, pelo texto aqui, pela construção do texto, Jesus deve ter prometido ir ao encontro deles. E eles estavam aguardando Jesus. Jesus deu uma ordem, eles foram, mas estavam aguardando Jesus ali, e já estava escuro, diz o texto, e Jesus ainda não tinha chegado, e eles estavam numa tempestade, aguardando Jesus. Irmãos, vocês vão me responder, quem sofre tem pressa, sim ou não? Quem está passando dificuldade não quer continuar na luta. Quem está sofrendo, quem que gosta de sofrer, irmãos? Ninguém gosta de sofrer. Quem está passando por uma dor, quem está angustiado, tem pressa. Quem está na crise tem pressa. Quem está passando por uma situação extremamente difícil tem pressa. E talvez nada nos deixe mais aflitos do que lidar com uma demora de Jesus. É verdade? Você passando por uma situação, você quer sair logo, seja qual for. E às vezes lidar com uma aparente, eu uso aspas, porque uma aparente demora de Jesus seja mais angustiante do que a dor em si, irmãos. É quando nós oramos por uma causa há anos e não acontece. É quando nós estamos jejuando, orando, entregando ao Senhor aquela causa. É quando já choramos há muito tempo e a resposta não chega. É quando nós estamos desesperados e ao invés de melhorar, parece que o problema se agrava ainda mais. Por quê, irmãos? Porque quem está na dificuldade tem pressa. E como conciliar, irmãos, a urgente necessidade com a aparente demora de Jesus? Quem lembra do drama vivido pela família de Lázaro? João, capítulo 11, irmãos. Lázaro estava doente. Quem lembra do amigo de Jesus, chamado Lázaro, que Jesus ressuscitou? Nós já sabemos da história. Mas as irmãs ainda não sabiam. A família ainda não sabia o que iria acontecer. Nós sabemos. Olha o nosso privilégio, irmãos. Saber o poder de Jesus e saber que esse poder está disponível para nós desfrutarmos. As irmãs não sabiam. Lázaro, diz o texto, lá em João capítulo 11, estava doente, estava enfermo, e as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Lá em João capítulo 11. Não precisa abrir não, vou ler. Vou relatar. E aí, irmãos, Jesus sabendo disso, por quê? As irmãs disseram, aquele quem ama está doente, e quem ama quer cuidar, sim ou não? Quem ama quer socorrer. Quem ama, ampara, irmãos. Quem ama quer cuidar da pessoa amada, preocupa. Só que o texto vai nos dizer, lá em João, no capítulo 11, que quando Jesus chegou onde Lázaro estava, havia passado 4 dias e Lázaro já estava morto.
sendo que a distância, um dado importante, era de somente um dia. Quando Jesus ficou sabendo, se ele quisesse ir, iria demorar um dia, mas demorou 4 dias. E quando Jesus chega, uma das irmãs de Lázaro diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pensa nessa situação, irmãos. Marta, que estava esperançosa, eu conheço Jesus. Eu sei o que ele tem feito aqui na nossa terra. Então vou ir com esperança pedir a Jesus. Não é assim que você faz? Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que ele é poderoso. E o que você faz quando você está passando por uma dificuldade? Você clama ao Senhor. Você busca ao Senhor na certeza que ele pode fazer, sim ou não? Nós temos esse refúgio, esse amparo. Por isso que o salmista diz, né? Eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, do meu Pai Celestial. Esse meu Pai Celestial, ele é meu Pai. E ele fez os céus e a terra. Eu estou completamente amparado, cuidado, protegido. Eu não estou jogado aqui, eu tenho uma proteção. Imagina Marta sabendo quem era Jesus. Só que ela fala com Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, tinha uma convicção de que Jesus poderia curar, mas de repente ficou frustrada. Porque Jesus não agiu no tempo dela. Seu irmão já estava morto aqui. Ou seja, ela não acreditava mais na intervenção sobrenatural de Jesus. Porque o texto vai dizer, irmãos, que Jesus falou para tirarem a pedra do sepulcro. E Marta falou: Senhor, lá em João, Senhor, eles a cheiram mal, pois já fazem 4 dias. O texto lá em João capítulo 11, irmãos, vai dizer que alguns diziam: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse. Quantas vezes isso não se repete na nossa vida, na nossa história, irmãos? Quantas vezes nós não passamos por essa situação também? Muitas vezes a nossa maior dificuldade nem é o problema, nem é a situação difícil, mas a demora de Jesus em agir naquela situação. E achar, porque, segundo o nosso entendimento, não tem mais chances, esquecer que tem alguém para o que nada é impossível, para quem nada é impossível. Nós esquecemos muitas vezes que, se para nós não temos o controle, nós esquecemos que tem alguém que para ele nada é impossível. Ele pode continuar agindo quando para nós não existe mais possibilidade. Ele pode continuar agindo, ele pode agir quando para nós não tem mais chances. É isso que Jesus está nos ensinando, irmãos, nessa história da tempestade e também lá ressuscitando Lázaro. Lá, irmãos, nessa história de Lázaro, vai nos mostrar, como também nessa história de João capítulo 6, que Jesus nunca está longe nem indiferente às dificuldades dos seus discípulos. Jesus chega, irmãos, 4 dias depois, nós sabemos a história, lá em João capítulo 11, ressuscita Lázaro, quando para os parentes já não havia mais possibilidade. O que você está passando hoje, que para você não tem mais possibilidade, você não tem mais o controle, você não tem mais o domínio, mas não se esqueça, aquele que tem um domínio e o controle da história em suas mãos, continua caminhando com você nessa adversidade, nessa luta. O versículo 18 de João, capítulo 6, acompanhe comigo na sua Bíblia. O texto vai dizer que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Como eu disse na introdução, irmãos, alguns discípulos aqui eram pescadores. Alguns discípulos aqui conheciam aquele lago como ninguém. Provavelmente já haviam superado outras tempestades, mas nesse momento não estavam conseguindo. Um lago largo, com muitos quilômetros de comprimento. Aí o versículo 19 diz: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, aí vai dizer o evangelista Mateus, lá no capítulo 14, 25, narrando esse mesmo fato, que nesse momento já era de madrugada. Os recursos humanos já haviam se esgotado. As tentativas aqui, irmãos, já haviam sido inúteis. Já haviam orado, já haviam chamado, já haviam se reunido ali e falado: vem cá, me ajuda. A tempestade está demais.
mas já haviam pensado, não tem mais jeito. Essa situação para mim aqui acabou. Senhor, minha vida está acabada. Senhor, esse problema que eu estou passando, minha vida acabou aqui. Não tem mais o que fazer. O Senhor não tem um propósito nisso. Quem já pensou isso? Já pensou isso? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? A dor está grande demais, a luta está grande demais, a situação está difícil demais. Os discípulos aqui, irmãos, da tempestade, depois de terem remado muito, ou seja, depois de terem se esforçado bastante, depois de terem empregado o melhor dos seus recursos e o conhecimento que eles tinham, quando de repente, versículo 19, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Irmãos, quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao fim, o nosso Senhor Jesus vem andando sobre as águas para mostrar para nós, em uma linguagem poética, que aquilo que nos amedronta, ou melhor dizendo aqui no texto, que estava amedrontando os discípulos, estava debaixo dos pés do seu Senhor e do seu Salvador. Aquilo que estava tirando os discípulos de uma situação tranquila, estava debaixo dos pés do Senhor. O Senhor estava calçando sobre os seus pés aquilo que estava dominando os discípulos. Eu creio, é assim ainda comigo, é assim ainda na sua vida. Aquilo que te amedronta, o Senhor tem um domínio. Aquilo que está te fazendo ficar desesperado não saiu fora do controle do Senhor Jesus. O texto nos mostra isso, irmãos. Assim estão os nossos problemas. Eles podem ser maiores que as nossas forças e desafiar os nossos limites, mas todos os nossos problemas estão debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Senhor e Salvador, Ele é o soberano dos reis da terra, Ele está no trono reinando, Ele tem o controle da história em suas mãos e Ele está conosco nessa situação. Detalhe, irmãos, Ele não chega atrasado. Jesus não perde a hora, Ele sabe o que faz. Senhor, o Senhor poderia ter feito. Nós somos Deus agora. O Senhor sabe o que faz. Ele está construindo a história. Ele não começou a agir na sua vida hoje. Ele já está trabalhando na sua vida. Você que crê em Jesus, entregou a sua vida a Jesus, já está trabalhando na sua vida, já está te tirando de lugar e colocando em outro lugar, e você continua se entregando a Ele. Já está sendo provedor na sua vida e você continua se entregando a Ele. Já está sendo providencial, tantos milagres, tantas provisões. Nós já desfrutamos de Jesus. Você conversa com uma pessoa hoje, ela reconhece a dificuldade, mas ao mesmo tempo ela reconhece, mas o Senhor já fez tantas coisas, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me amparado. É assim, irmãos. Olha essa passagem, os discípulos aqui desesperados. As ondas aqui que ameaçavam a sua vida estavam do controle do Senhor. Assim também são as ondas que ameaçam a nossa vida. Essa tempestade, irmãos, aqui tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Talvez seja isso, irmãos. Jesus está permitindo algumas situações para que essas situações te levem mais para perto dEle, te faz temer mais a Ele, te faz amar mais a Ele. Essa tempestade tinha essa finalidade, irmãos. No caso de Lázaro, Jesus não chegou atrasado, Ele sabia o que iria fazer. A ressurreição de Lázaro já estava na agenda de Jesus. Não importa o que aconteça na sua vida, já está na agenda de Jesus o que Ele irá fazer. A sua tempestade que você está passando já está na agenda de Jesus. Ele está no controle, já está escrito. Ele tem o domínio daquela situação. Olha aqui, irmãos. Ele sabe a crise que você está passando. Ele sabe a dificuldade que você está atravessando. Muitas vezes Ele não vem quando nós desejamos, Ele vem quando nós necessitamos, e o tempo dEle muitas vezes não é o nosso. E Ele está conosco caminhando ali, irmãos. E aí quando Jesus chegou, aproximou do barco, andando sobre o mar, e quando os discípulos ficaram aterrorizados, o versículo 20 diz que Jesus respondeu:
sou eu. Não tenham medo. Perceba, irmãos, a primeira palavra de Jesus não foi direcionada à tempestade, à circunstância. A primeira palavra de Jesus foi direcionada aos seus discípulos. Antes de acalmar o vento aqui, antes de acalmar o mar aqui, irmãos, ele acalmou os seus discípulos, mostrando que a tempestade maior que acontece na vida do cristão não é muitas vezes externa, mas interna. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, escrevendo na igreja de Corinto? Que mesmo que o corpo exterior dele vai se corrompendo, o interior vai se renovando, irmãos. Mesmo que nós possamos passar por situações que fisicamente nos deixam abalados, feridos, se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, isso o mundo não vai entender nem desfrutar, mas você que é habitado pelo Espírito Santo é capaz de desfrutar, o seu ser renovado, a sua alma experimentar de um refrigério, mesmo que externamente tudo está dizendo que não. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Exteriormente eu estou me corrompendo, exteriormente está chegando as fragilidades, mas interiormente eu estou sendo renovado, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Interiormente eu estou sendo renovado, fortalecido, eu estou desfrutando de um refrigério na alma. Irmão, só o crente consegue. Por isso que a palavra de Jesus foi lembrar aos seus discípulos: não tenham medo. Senhor Jesus, olha a tempestade. Não tenham medo. Senhor Jesus, olha a situação da minha vida. Não tenha medo. Senhor Jesus, olha o que eu estou passando. Não tenha medo. Tá bom, Jesus, mas olha a situação. Eu estou falando com você, não tenha medo. Você é meu discípulo, você é meu filho, eu sou o seu pai, eu estou contigo. Uai, não é assim que nós falamos? Deus é Emanuel, Deus conosco. O Senhor não está vendo, Jesus? Não tenham medo. Interessante isso, irmãos. Que Jesus não acalma a tempestade no primeiro momento. Ele acalma os seus discípulos, lembrando os seus discípulos que a tempestade da alma é mais avassaladora do que as circunstâncias mais adversas. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Por isso que antes de acalmar a tempestade, ele acalma o coração com a presença dele. E a presença de Jesus todos nós temos e podemos desfrutar ainda mais. Você pode sair daqui desfrutando mais da presença dele, desfrutando mais do reino dele, desfrutando mais e sendo mais cheio do Espírito dele, irmãos. Sou eu, não tenha medo. O que ele falou com os discípulos naquela noite, ele fala com você nessa manhã: sou eu, não tenha medo. Ele está com você, irmãos. Essa certeza é cura para o medo, a presença dele. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, irmão, mas olhando para essa passagem, nós podemos ter a certeza que ele intercede por nós. Perceba que os discípulos foram para uma tempestade e Jesus não estava com eles ali, mas o Senhor Jesus não os deixou. Eu disse que ele foi para o monte orar e estava intercedendo pelos seus discípulos, orando ao Pai pelos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Nessa manhã ele ora por você também, não somente nessa manhã, ele intercede por você durante essa caminhada, a sua vida, ele está com você em todos os momentos. Sou eu, não tenham medo. Aquele que sustenta o universo, irmãos, está conosco. Ele tem poder sobre as leis da natureza, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte. Tanto tem que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui caminhando nessa igreja, nessa manhã. Não sou eu que estou falando isso, o Apocalipse diz. Você crê na palavra do Senhor? O Apocalipse diz que ele caminha no meio da igreja, ele está aqui, olhando para você nessa manhã. Sabendo como está o seu coração nessa manhã, sabendo como está a sua mente nessa manhã, ele está aqui. Eu não conheço o seu coração, eu não sei o que você está pensando quando olha para mim pregando, mas o Senhor Jesus sabe, ele está aqui, sabendo como está o seu coração, sabendo como está a sua mente, sabendo como você está diante da palavra dele que está sendo pregada, sabendo da sua esperança. Ele está aqui, ele pode agir nessa situação, te fortalecendo, assim como agiu na vida dos discípulos aqui.
Irmãos, saia essa semana tendo essa certeza, a presença dele que nos sustenta. Ele mostrou para os discípulos que ele estava com eles no meio dessa adversidade. Isso ele mostra para nós hoje. E a maior prova dele que ele nunca irá nos abandonar, porque ele veio, viveu aqui, agiu aqui, curou pessoas aqui, mas depois disso ele foi crucificado, se entregou voluntariamente para pagar a nossa dívida e nos livrou da condenação eterna. E ao terceiro dia ele ressuscitou e está intercedendo por nós junto ao Pai Celestial. Continua cuidando. Quem tem essa esperança, irmãos? Nós podemos ter. Nós podemos ter. E hoje é dia de lembrarmos da morte do Senhor que nos deu vida em abundância. Hoje é dia de ser, irmãos. Eu queria, enquanto a Amanda tocasse mais o louvor,